Eu sou Wilder Sidney Guimarães, sou médico, sou professor, empresário, mentor de outros médicos. Desde 2019 estou aqui na internet produzindo conteúdo gratuito. Talvez a gente deve estar se aproximando aí de umas 500 lives, viu? 500 conteúdos aí, 500 horas de conteúdo, talvez, gratuito. E a gente também tem os nossos programas pagos, né? Tem o programa CVM, que é o nosso método, nosso curso online, tem as mentorias, né? Tem evento presencial, enfim, tem muita coisa saindo aí do forno também. E a gente tem esse propósito, né? Nós somos uma empresa de educação, o CVM, o Círculo Virtuoso da Medicina, focada no nicho médico, e a gente tem como grande propósito ajudar médicos a viverem de seus serviços particulares, exercendo a medicina como sempre sonharam, desfrutando de qualidade de vida. O que mais realmente me encanta, Thiago, com esse trabalho que a gente faz é saber que os nossos médicos, nossos alunos, nossos clientes estão realmente prestando um serviço de qualidade para os seus pacientes, cara, que os pacientes estão sendo escutados, eles estão tendo os problemas deles de saúde resolvidos, né? Eles têm ali eles estão vivendo mais e melhor. Então, isso é o que brilha nossos olhos, eu sei que é o seu também. Já são mais de 1.300 médicos impactados diretamente, centenas de milhares de médicos impactados indiretamente pelos nossos conteúdos. E hoje a gente vai falar sobre um perfil médico que converte seguidores em consultas. Mas antes, Thiago, quem é você? Se apresenta aí para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Show de bola. Prazer, pessoal. Chamo Thiago Barbosa, gerente de marketing aqui do CVM. Também sou responsável ali, né? Gerencio a Upper, Digital Upper, uma agência de marketing médico focada em ajudar médicos a captarem pacientes particulares para o seu consultório, para a sua clínica. Desde o início do CVM, então, diariamente, eu estou tanto na Upper quanto no CVM, acompanhando médicos essa jornada aí, transição de carreira, né? Começando no particular. Então, bora lá. Checklist para perfil do médico que converte seguidores em consulta. Então, o principal intuito desse assunto aqui, né, é a falta de clareza do médico, às vezes, de não saber como estruturar o perfil, não ter uma estratégia ali, como é que eu, de forma estratégica, como é que eu deixo o meu perfil ali atrativo, como é que eu realmente faço com que as pessoas fique claro para as pessoas que estão acompanhando meus conteúdos e tudo mais. Então, a gente tem aqui a gente começa ali pela bio, né, que é o topo do perfil, se aí do Instagram, né? A primeira coisa, quando a gente acessa o perfil do Instagram, a gente vai olhar a sua bio. E aí, Sidney, é legal aqui, porque as lives que a gente está trazendo, a gente sempre vai falar nas lives anteriores que a gente compartilhou aqui, né, que a gente fez. Eu mudaria de live até para aulas, né, Sidney, porque são conteúdos realmente valiosos aqui. Então, a gente fez uma série de aulas sobre posicionamento. Então, se vocês não assistiram, você pode vir aqui no canal do YouTube. Né? A gente tem aqui nossos conteúdos sobre posicionamento. E um dos pontos aqui para ter uma bio estratégica e que clara é a questão do posicionamento. Então, a gente sempre, na live lá, a gente compartilhou de como você pode definir esse posicionamento. Você pode assistir lá. Essa é uma parte que precisa ficar clara lá no seu Instagram. Uma vez que você escolhe seu posicionamento, a gente fala sobre você criar lá criar uma, a gente chama de super promessa, tem outros nomes também, então você cria uma fase em destaque ali que está falando sobre o seu posicionamento. A gente vai trazer exemplos aqui, podem ficar tranquilos, mas esse é um dos pontos também, o primeiro ponto aqui que eu quero trazer. Isso aqui é que a gente chama de bio, pessoal, bio do Instagram, tá? É a forma que aparece aí no Instagram, a forma que exibe o seu perfil. Então, a gente pode começar aqui, né, falando, né, tem a parte do nome, e aí que a gente chama de endereço, né, qual é o seu endereço do Instagram, que geralmente as pessoas falam, né, arroba, fulano de tal, então dela aqui, arroba, doutora Tami Cambraia. Então, esse aqui é o nome do perfil dela. Post, número de publicações que ela já realizou, follows aí, né, número de seguidores e quem está seguindo ela ali. Então, isso aqui é a parte da bio.
E aí, já falando lá nos pontos que a gente está trazendo, Sidney, lá, e é uma dica aqui prática, ela colocou ali o nome, traço especialidade em cidade. Isso aqui é algo que a gente usa tanto lá no Google, né, e que você pode usar também aqui no Instagram. Então, por exemplo, se você acompanha o médico, e aí muitas vezes você está acompanhando, você não sabe, tem clareza realmente da especialidade dele, qual a cidade, então aqui fica logo de cara, quando a pessoa já entra no perfil ali, doutora Tami, ela tá falando, tem um conteúdo ali informativo sobre alimentação, só que o que ela é? Será que ela é endócrina? Será que ela é nutróloga? Será que ela é nutricionista e tudo mais? Então, a pessoa já entra aqui e já sabe qual a especialidade dela e de onde também ela é, né? A cidade que ela é. Então, isso aqui é algo prático. E aí, seria como a gente estava falando sobre posicionamento, né? Primeiro tópico lá, posicionamento. Ajuda mulheres a emagrecerem sem sofrimento e restrições, resgatando a autoestima e qualidade de vida. Aqui você vai escrever quem realmente é você, o que você faz. Então, quem é você, qual é a sua especialidade, qual a cidade, né? Quem que você está escolhendo ajudar, né? Qual é o seu posicionamento, né? E aí aqui é a sua vitrine, né? O que acontece? Uma das estratégias do método CVM, né, Thiago, é a gente recomendar, a gente ensina como fazer isso, a gente recomenda que os colegas tenham conteúdos que eles impulsionam, que a gente chama para topo de funil, que é como se fosse para eles serem descobertos, ou para eles descobrirem potenciais pacientes, né? Então, no caso da Tami, ela fala sobre obesidade, sobre emagrecimento, né? E então, o que seria um conteúdo de topo, né? Um conteúdo para ela ser descoberta ou para ela descobrir pessoas com obesidade? São curiosidades sobre obesidade, sobre emagrecimento, são questões mais polêmicas, né? São assuntos que estão na mídia, né? Que ela pode trazer ali. E aí, o que ela faz? Aqui é que está o pulo do gato. A gente ensina como você faz para impulsionar esse conteúdo para ele chegar nas pessoas potencialmente interessadas nisso, ou seja, pessoas com obesidade, pessoas que querem emagrecer, né? E aí, essa campanha, esse impulsionamento, né, que a gente chama de tráfego pago, né, que você paga para a plataforma, no caso Instagram, no que a gente está falando de Instagram aqui, né, para o Facebook, que é o dono do Instagram, você paga para ele, Instagram, mostra esse vídeo aqui que eu estou falando de curiosidades sobre emagrecimento para pessoas que querem, que têm interesse em emagrecimento, né, que são de Porto Velho, que têm tal idade, que são mulheres, que gostam de que têm faculdade, que são empresárias, ou que gostam de viajar. Então, você consegue fazer essa segmentação, mostrar esse conteúdo para pessoas potencialmente interessadas e convidar elas para chegar no seu perfil, Thiago. E quando elas chegam no perfil, qual é a primeira coisa que elas enxergam? Que elas vão ver? Opa, a doutora Tami, ela é endócrina em Porto Velho e ela ajuda mulheres a emagrecerem sem sofrimento e restrições. Poxa, resgatando a autoestima e qualidade de vida. E ela realmente deixa eu ver aqui, ela é médica mesmo, é especialista, olha o RQE dela, deixa eu ver o endereço dela, olha, poxa vida, do lado de casa. Então, 5 minutos daqui, né? E aí, essa biografia é o primeiro, como se fosse, sabe aquela frase, Thiago? Que de amor à primeira vista, ou que as pessoas julgam o livro pela capa, é muito disso aqui. Então, a sua biografia precisa estar preparada para que quando as pessoas chegarem aqui, elas já baterem o olho e dizer, opa, é essa médica que eu estava procurando, é esse tipo de atendimento que eu estava procurando, né? E é na minha cidade, e é perto de mim, e o que ela faz é o que eu realmente estou precisando. E aí ela vai, né, para o próximo passo que a gente vai mostrar em seguida, né, que é ver o restante do perfil. Mas isso aqui é o primeiro passo. Isso aqui é como se fosse a capa do livro,
né, do Instagram, para ela poder abrir a capa, para ela se interessar pela capa, pelo livro, pelo conteúdo do livro, ela primeiro tem que olhar para a capa. Então, olha só a importância de você cuidar, né, da sua biografia, né? Tiagão, tu tá multado, tá? Opa, perdão. E a gente acabou falando dos tópicos aqui, né? A gente está trazendo, então, posicionamento, nome com especialidade, cidade. Aqui tem o endereço, né? E aí a gente poder acrescentar também aqui a foto de perfil profissional e o link para WhatsApp ali ou site. Então, Cara, hoje a gente tem nesse. Pode falar. não, é impressionante como quando a gente está fazendo as oficinas na mentoria ou plantões de dúvidas, no caso, hoje eu estou mais na mentoria, né? A gente, no curso online, a gente tem outros professores, mas quando eu vou olhar, Thiago, essas duas coisas que você está trazendo, né? A foto profissional, né? Então, poxa, quando a gente olha para a foto da Tami, que é uma foto que é impactante, né? Eu não estou falando só da beleza, mas assim, uma foto profissional, a qualidade da imagem, né? Enfim, isso impacta também, né? A frase que eu estou querendo lembrar é que uma primeira boa impressão importa, sabe? Tipo, importa. E a gente pode ficar, isso é discutível, a gente pode ficar horas discutindo, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. O fato é que a apresentação faz diferença. E o que é muito comum também, Thiago, é o link na bio, cara. Eu abri o link da bio dos médicos, dos nossos alunos, da mentoria, e quando eu vou lá ver, não tem o link, ou não tem o link do WhatsApp da secretária, muitas vezes, da clínica, do consultório, e às vezes também não tem o site, cara. Exatamente as duas coisas que você colocou aí, que é fundamental, né? Então, muita gente. E aí, olha só, pô, tá chegando muita gente. Você tá pagando, tá investindo dinheiro para chegar a pessoa no teu perfil. E quando a pessoa chega que toca, pô, me interessei, deixa eu agendar uma consulta aqui, deixa eu saber mais. Na hora que ela toca no link da bio, nesse linkzinho aqui, né? Linktree, doutora Tami Cambraia, link você toca, é clicável, né? E aí, quando abre, não abre o WhatsApp da clínica ou não abre o site do médico. E, Thiago, eu vou te falar, cara, algumas vezes são médicos que já estão faturando 50 mil por mês, 100 mil por mês, que estão cometendo esse erro gigante, cara. Gigante, de não ter o site, ou o site está fora do ar, ou o WhatsApp também da clínica também não está direcionando. É muito mais comum do que as pessoas possam imaginar. E se os meus alunos, que já estão faturando, nossos alunos estão faturando 50 mil, 100 mil, cometem esse erro, imagina os médicos que estão aí no início de jornada, ou nem começaram ainda, né? Ou que estão na transição. Sim. E aí, para ficar didático, vou mostrar o que é a bio aqui, né? Link bio. Então, um exemplo da Ana, né? E aqui que você pode colocar. Já ia dizer, pô, a Tami mudou aí. Parecendo com a Ana. Eu abri o da Ana, porque o da Ana tá com o site, né? Site, bio dela. Então tava aberto aqui já. E aí tem o agende, né? Agende sua consulta. Primeira opção aqui. Saiba sobre o programa. Então ela tem Olha um programa só, de acompanhamento. ela já tá falando do programa de acompanhamento dela, né? Isso. Saiba sobre o programa e saiba também que ela tem curso hoje, né? Para cuidadores de pacientes com Alzheimer. E também tem o site aqui. Então você pode organizar isso aqui sempre de maneira que o que é mais importante para você. Quero mais sobre. O primeiro botão tem aqui de agendamentos, depois sobre o meu programa de acompanhamento, aí eu posso falar sobre o meu site, canal do YouTube, posso colocar algo ali, uma entrevista que eu fiz recente, que está lá, posso colocar na minha bio, né? Então, isso que a gente chama de bio, né? Link bio, é os links que você disponibiliza para que sua audiência ela entre clique nesse link, ela tem acesso aos seus serviços ali que você está disponibilizando. Então, de forma mais prática e como exemplo aqui,
essa parte, isso aqui a gente chama de bio, né, do Instagram. Muito bom. Então, voltando aqui pro Instagram, a gente falou aqui da parte de bio, né? E aí, a gente está falando sobre a gente fazer um checklist aqui, do como não só fazer com que o seu perfil ali fique atrativo, mas também o seu Instagram. E a gente vai para o outro tópico aqui, né? Que é ter um feed organizado. Então, como você falou, a gente sempre tem que ter conteúdos que engajam e mostram a autoridade. Então, dentro do CVM, a gente tem uma estratégia de criação de conteúdo, né, que a gente fala de conteúdo de topo, meio e fundo. Então, é algo que você pode colocar também. Pode falar sobre história de paciente ali, não necessariamente expor o paciente, mas contar histórias, casos ali reais. Você está lidando no seu dia a dia. Conteúdos educativos, coloquei educativos, mas são conteúdos, como a gente falou, conteúdo de topo de funil. Provas sociais e também destaques organizados. Então a gente pode também compartilhar aqui no Instagram como um exemplo aqui de ter o feed mais organizado. Deixa eu abrir um aqui. Não, deixa eu compartilhar aqui o do. Cadê? Compartilhar aqui o do Michel. Então a gente tem um exemplo bem parecido com o da Tami, né? Tem a bio organizada, com nome, local, posicionamento. E aí a gente tem os destaques. O que são os destaques? Aqui a gente consegue criar, como tem o do Michel aqui, feedbacks, quem sou eu, localização, mídia. E aí você consegue criar esses destaques pelo aplicativo do Instagram. Você consegue criar esses destaques. E aí, para que você tenha conteúdos dentro desses destaques aqui, você precisa adicionar nos stories. Os stories aqui são quando você clica aqui na sua imagem, consegue colocar um stories aqui. E aí, esses stories você consegue salvar. E aí ele vai perguntar em qual destaque você deseja salvar esses stories. Então, sempre que ele tem um depoimento, feedback novo, ele coloca nos stories e pede para salvar nesse destaque aqui de feedbacks. Então, pode perceber que como esse destaque está como primeiro aqui, é porque ele está sempre alimentando esse destaque aqui, colocando os depoimentos lá no stories dele, e aí esse destaque ele vem para frente. Então, isso aqui é algo que você pode criar, tem médico que não usa destaque, é algo que é importante você ter no seu Instagram, esses destaques aqui, e aí a gente pode até falar o que você, qual é o 80-20 aqui, né, assim, de você ter no Instagram como destaque. Porque tem médica que às vezes coloca ali um monte de destaque, viagens, cachorro, filho, aí você vai ver, não tem muita conexão com os pacientes, né? De certa forma tem, porque ele conhece um pouco de você, conhece mais sobre você, mas não é a estratégia ideal por trás, né? Então, de forma estratégica não é ideal. E aí eu acho que um dos pontos aqui, né, assim, é ter esse destaque de feedbacks. E aí a gente entra aqui, o feed dele tá organizado, então tem conteúdos aqui que inclusive a gente falou também nas últimas aulas que você pode colocar sobre como funciona essa consulta, programa de acompanhamento, sobre seus serviços. Então, isso aqui que eu me refiro a ter ali um feed organizado, né, seus conteúdos de forma clara aí e objetiva aí para cada nível de consciência do paciente, né, das potenciais pacientes, seguidores. Então, esse aqui é um exemplo, né, de forma mais prática para vocês estarem conhecendo. Então,
A gente falou aqui, conteúdos que engajam, mostra autoridade. Então, compartilhando aí o do perfil do Michel, tem bastante conteúdo ali. História de pacientes, ele sempre está colocando nos destaques ali também, relatos, né, e tudo mais, tratamento como é especialista em tratamento da dor. Então ele sempre traz ali, inclusive tanto nos stories quanto nos conteúdos também traz esses relatos. Conteúdos educativos, sempre trazendo conteúdo de topo de funil. Provas sociais, como a gente viu no destaque, ele tá na frente. E destaques organizados ali. Ele tem ali aquele 80-20. E aí a gente fala um pouco sobre também a estratégia de stories diária. Uma vez que você está sempre produzindo conteúdo, trazendo pessoas para o seu perfil, esse perfil também as primeiras coisas que, não sei vocês, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu entro no Instagram de alguém é ir lá olhar nos stories. Né? A gente entra no perfil da pessoa, dá uma olhada ali e a gente vai lá para os stories e ver o que tem nos stories da pessoa. Então, trazendo aí a questão do checklist, para você ter um perfil médico que converte aí seguidores em consulta, você precisa interagir com esses seguidores. Então, uma das formas de interação com os seguidores é você produzir stories de forma constante, né? De forma regular. Então, você pode ali mostrar os bastidores. É algo que conecta muito, né? Principalmente, por exemplo, se você tem na sua clínica procedimentos, você pode mostrar os bastidores ali por trás dos procedimentos. As pessoas conteúdos ali, stories que acabam conectando, sim, a pessoa entendendo ali, né? Como é que você faz toda a preparação ali para realizar os seus procedimentos e tudo mais. Então, também como é a rotina no seu consultório, você pode mostrar esses bastidores aqui. E aí tem os depoimentos e feedbacks ali, que a gente acabou de mostrar, né, no destaque do Michel ali. Ele sempre tem ali, sempre compartilhando os depoimentos que ele recebe, tanto no WhatsApp, não colocando o nome do paciente ali, mas ele pode colocar lá o texto que o paciente manda para ele, então está sempre compartilhando os stories ali. Isso que é, na verdade, que a gente chama de prova social aí. Pode falar, Silvio. Então, é basicamente isso, sabe? Mostra um pouco da sua vida. Eu não quero mostrar nada da minha vida. Ok. Então, mostra um pouco da novela dos seus pacientes, né? Novela Vida. Dos depoimentos dos seus pacientes. Em seguida, chama a pessoa, né? Faz uma chamada para ação para conhecer mais sobre o seu serviço. E se você não quiser falar especificamente da sua vida, né, pessoal, você pode falar, contar uma história de um paciente seu, né, além de fazer exemplos aqui, né, de depoimentos. Não só um print de um depoimento, mas você pode contar uma história, você pode falar um pouco sobre os seus serviços, né, explicar para o paciente o que é tal procedimento, tal serviço que você oferece lá no seu consultório, e depois fazer um CTA, uma chamada para ação. Então, novela comercial. Para fixar, para ajudar a fixar, né? A estratégia de stories. Tem aqui os prints, né, da Ilana, que eu posso compartilhar aqui. Então, a Ilana Falcão é neurologista no interior do Pernambuco, né? E ela foi nossa aluna da mentoria em 2021. E ela mandou: boa tarde, gostaria de deixar registrada toda a minha gratidão pela família CVM. Família CVM é como a gente chama, né, os médicos, seja do nosso curso, do nosso treinamento online, seja da nossa mentoria. Passei um tempo acompanhando conteúdo gratuito, já colocava em prática após o curso e com a mentoria, é nítida a melhora no atendimento, na relação médico-paciente, consequentemente no retorno financeiro. Saí do plano de saúde há menos de um mês, foi em 2021, tá? Há bastante tempo já, parece que foi há muito tempo. Eu já dobrei meu faturamento, a grande notícia é que fechei o contrato do meu primeiro pai de cefaleia, estou muito feliz, obrigado de coração. Que é um depoimento bacana, que eu queria mostrar, mas eu queria mostrar, Thiago, aquele lá do Reels que ela viralizou. Sou extremamente grato por cada aula, cada conselho, cada desafio aceito e realizado durante a mentoria. Ainda fico com frio na barriga antes de fazer uma live, mas agora dura menos tempo. O Reels foi uma alavanca para mim. Depois de mais de 100 realizados, acertei em um assunto contra-intuitivo e viralizou com 1.400.000 visualizações. Nas últimas 3 semanas,
aumentou meu número de seguidores de 3 para 9 mil e minha agenda de teleconsulta está completa até o final do ano. Então, captação assertiva, que é o método de atração de pacientes que a gente ensina, receber em euro, porque ela começou a fazer teleconsultas com pacientes, né, da Europa, saiu do plano de saúde, saiu do último emprego público e vive de consultório particular, zerou 2021. E a minha curiosidade hoje é saber como é que está a Ilana em 2025, né, cara? Espero que ela esteja muito bem, porque depois disso ela lançou o curso digital dela, enfim, eu acho que uma grande transformação de vida, né? Cara, o Danilo é o esposo da Ilana e ele mandou isso para mim no direct também, fiquei muito emocionado, quero ler para vocês. Então, sou Danilo Guerra, marido de Ilana, estou mandando essa mensagem para agradecer, você foi muito importante na minha vida profissional. Cara, ele não foi meu aluno, ele só pegou ali só acompanhou, né? Eu fui treinado para atender rápido devido ao volume de pacientes na residência e a orientação da maioria dos colegas, mas não me sentia bem. Depois que Ilana entrou para o CVM, tudo mudou. Hoje tenho muito prazer em trabalhar, inclusive no SUS. Olha que massa, Thiago. Graças a algumas alterações na forma como eu fazia consulta, hoje meu consultório se tornou minha principal fonte de renda e atendo no SUS apenas porque gosto. É muito massa isso. Em apenas 8 meses, meu consultório ficou 7 vezes mais rentável que antes, com espaço para melhorar muito ainda. Então, imagina como é que tá a vida desse casal. Vou até mandar mensagem para ela aqui quando terminar essa live, saber como é que ela tá, saber como é que eles estão. Mas a minha expectativa é que eles estejam felizes, que eles estejam, né, muito bem. Show de bola. De tudo isso, a gente já falou aqui, né? Questão dos stories. Sidney compartilhou aí, né, Sidney? Acho que não tem como entregar um conteúdo se não entregar um exemplo prático aí, né? Então, se você tem dúvida, você pode acompanhar os stories do CVM aí e só replicar, né, da maneira que você tem feito, só vai, pega e replica conforme você está fazendo aí. Então, e se você é aluno CVM, tem uma aula fresquinha sobre isso, tá? Que eu acho que essa aula eu fiz o quê? Tá com 2 meses, Thiago? Não tá nem com 2 meses, né? Não tá. Então tá lá na plataforma e qualquer dúvida você aciona a gente, chama lá, manda um e-mail para o suporte, manda mensagem lá no grupo do WhatsApp da comunidade CVM. Show de bola. Então é isso. E aí, a gente acaba antecipando até o conteúdo, que a gente acaba trazendo os pontos. Então a gente já trouxe aqui o tópico, que seria do link ali bem estruturado, né? Então, direcionando corretamente o WhatsApp e agendamento online ou página de informação. Aqui uma dica prática. Tem hoje esse gerador de link. Então, se você colocar gerador de link para o WhatsApp, aí no Google tem vários sites que eles fazem, eles conseguem adicionar o número e dentro do link você consegue adicionar uma mensagem. Então, por exemplo, você vai lá, você vai colocar o link na sua bio. Aí você pode colocar uma mensagem dentro, né? Quando a pessoa clicar no botão de agendar consulta, vai uma mensagem automática só para ela enviar no WhatsApp com a seguinte frase, um exemplo. Olá, cliquei no link da bio, gostaria de mais informações, etc. E tudo, direcionar para você saber que a pessoa viu da bio do seu Instagram. E aí ela já manda ali, então você já filtra sabendo que ela viu da bio e que ela viu lá do Instagram, que ela já acompanha você e tudo mais. Então, isso ajuda também até você qualificar os seus leads aí de onde está vindo seus potenciais pacientes, né? Saber se o seu Instagram está funcionando ou não. Agendamento online ou página de informações, você pode mandar para o seu site, né? Mas caso você também tenha algum recurso aí que você disponibiliza já uma agenda que a pessoa consegue fazer o agendamento, ela clicando no link, ela consegue fazer o agendamento já, isso tem hoje disponível, né? Também você pode colocar lá na sua bio. E aí a gente já falou aqui sobre o CTA. A frase tá que aí você pode tá cortado, mas a frase se você tem alguma dúvida sobre o tema, né? Então
Aqui a gente tem vários tipos de CTA que a gente pode utilizar, né? CTA chamada para ação. Então, o primeiro exemplo aqui é convite para interação. Então, até mesmo nos conteúdos, né, Siri, conteúdos informativos, conteúdos são conteúdo de topo ali, ou conteúdos são de topo, você pode, por exemplo, falar no final do vídeo, se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. Então, você tem um CTA que a gente chama de CTA de interação. É um CTA que vai te ajudar a dar engajamento no seu perfil ali, no seu conteúdo, né? Fazer com que outras pessoas assistam aquele vídeo, outras pessoas comentem também. Então, a gente falando um pouco sobre CTA, que não existe só o CTA de chamar só para ação, para agendar. Não, você pode fazer um CTA também nos seus conteúdos para que as pessoas ali acabem engajando, trazendo outros comentários também. Que faz isso muito bem a Tami, cara. A Tami faz muito bem. Ela fala sobre algum assunto ali, ela fala, por exemplo, sei lá, sobre a importância da quantidade de água adequada, né, por dia. Você sabia que beber água pode te ajudar a emagrecer, algo do tipo. E ela fala um pouco e depois ela faz um CTA para o conteúdo. Ó, já gravei um vídeo sobre isso. Toca no link aqui abaixo e assiste lá. Então, CTA para o conteúdo é isso. Para quem está fazendo podcast, a mesma coisa, né? Para quem tem uma landing page específica. Porque você já fala lá, sei lá, fala do programa de acompanhamento. E aí depois fala assim, quer saber mais sobre o meu programa de acompanhamento? Toca no link aqui e vai lá no meu site, onde eu falo mais sobre o programa de acompanhamento. Realmente são chamadas para ações diferentes, né? Dá para também, Thiago, fazer um CTA mandando a pessoa responder no direct. Manda uma mensagem aqui embaixo com a palavra água, que eu vou te mandar um e-book no direct com 7 dicas sobre como beber a quantidade de água, né, na sua rotina, mesmo que sua rotina seja puxada. Então, são várias formas de interagir com a audiência que está passando ali pelos stories. Uma coisa que é importante dizer, Thiago, é que, seguinte, quando a gente fala de stories, por exemplo, a gente está falando de, gente, somente 5% das pessoas que são os seus seguidores, eles passam ali nos stories. Estourando 10%, tá? Ou seja, quem está vendo os seus stories são as pessoas mais interessadas no que você tem para falar. Então, por isso que é um filtro, entende? Então, você está lá fazendo conteúdos para ser descoberto ou para descobrir as pessoas. Conteúdos de curiosidades, conteúdos polêmicos, memes, seja lá o que for. E aí as pessoas estão chegando, você está impulsionando isso, estão chegando muitas pessoas no seu perfil. O que é natural? De algumas das pessoas que estão chegando se tornarem seguidores e algumas das pessoas que se tornam seguidores visitam o seu stories. Então, por isso que é importante você ter ali um CTA para que as pessoas saibam mais sobre você, para que elas assistam mais conteúdos, para que elas tenham acesso a e-books, ao seu site e também ao WhatsApp da secretária para agendar uma consulta. Tá? Eu vejo muita gente, Thiago, com dificuldade de fazer CTA para consulta, cara. E não tem que ter esse receio, não, gente. Tem que ter. Pelo contrário, quando você não faz o CTA, chamando ela para saber mais, para conversar com você no direct ou no WhatsApp, você está deixando de ajudar as pessoas, tá? Você está deixando de ajudar as pessoas. Então, não tenha receio de dizer, quer saber mais sobre o meu programa de acompanhamento? Toque no link abaixo e fala com a minha equipe, tá? Não tem nada de errado, inclusive isso está muito bem, isso está autorizado, muito bem tranquilo nas novas regras de publicidade médica do CFM, tá? Que entraram em vigor ano passado, tá bom? Show. Eu lembrei também aqui, já passou por essa situação, a Domila usa isso muito bem também. Ela sempre tem um CTA, né?
ela faz conteúdos ali educativos, ela fala, né? Se você passa por isso ou conhece alguém que está passando por essa situação e pode se beneficiar desse conteúdo, clica aqui e envia esse conteúdo para uma pessoa que também pode ser ajudada. Então, ela pede para compartilhar o conteúdo ali com outras pessoas que estão passando por essa situação, né? No caso, o posicionamento dela Cirurgia de ombro. cirurgia de ombro, tatuar ombro. Então, um exemplo também aí de um CTA. A gente falou CTA sobre compartilhamento, CTA para comentário, CTA para agendamento, né? Direct, ou então pode mandar direto para WhatsApp, falando, se você passa por isso ou tem alguma dúvida, pode falar com a minha equipe aqui que ela vai estar à disposição para te ajudar. Então, sempre pode direcionar o CTA de acordo com o tipo de conteúdo. Também vale dizer isso, né? Não adianta você fazer um conteúdo de topo informativo e falar para a pessoa agendar uma consulta. Na verdade, você está trazendo informação para ela e você precisa ainda criar uma conexão ali, criar uma nível de consciência maior para que ela consiga realmente perceber que ela precisa dos seus serviços e que você tem solução para o problema que ela tem. Muito bom. Tiagão, será que a gente consegue mostrar alguns exemplos? Tem. Só responder a pergunta do Marcelo aqui no Instagram. Reconhecer o Marcelo também, que está sempre acompanhando a gente nas lives de quinta-feira. Qual Marcelo? Marcelo Eugênio Moraes. Marcelo. Então ele perguntou aqui, Sidney, ele está no Instagram, está fazendo posts, né, lives semanais, etc. Em quanto tempo começa a perceber algum resultado? Teria como mencionar? E aí, pergunta prática, como todo qualquer ser humano, né? E aí, quando é que eu vou ter o retorno aqui, né? Como é que vai começar a performar? E eu vou ter o Instagram também como uma fonte de captação de pacientes particulares. E a pergunta é que não tem o número exato, né, Sidney? Dizendo que você precisa esperar 6 meses ou 3 meses. O Instagram a gente sempre fala, né? Você tem que ter a conjunção de marca. Então, diferente do Google, que as pessoas vão lá e estão pesquisando pelo serviço, o Instagram não. Muitas vezes elas não sabem que tem um problema, não sabem que tem uma solução, então elas vão encontrar você, vão te acompanhar. E aí isso vai depender muito de qual a estratégia que você está usando. Então a gente está usando, deu um exemplo aqui da estratégia, por exemplo, de stories, né? Tem constância nos stories ali, sempre direcionando o WhatsApp da secretária. E aí você vai ver não só porque estou trazendo meu Instagram, estou trabalhando e não está convertendo. Mas beleza, você está enviando esses leads, os leads estão chegando para a secretária, beleza, os leads estão chegando, não quer dizer que o Instagram está funcionando, não é que ele não esteja, ele não está ainda convertendo. Então, o que eu posso fazer para aumentar ainda mais aqui a minha autoridade, o meu branding, trazer os pacientes ali realmente ali que estão dispostos a um serviço mais humanizado? Será que eu estou comunicando isso? Será que eu estou comunicando para a minha audiência que o serviço que eu faço é um serviço diferenciado para as pessoas entenderem que eu não sou um médico de plano elas vão vir aqui ser atendidas em 5, 10 minutos, que realmente eu vou escutar elas com calma e tudo mais. Então, a parte de trabalhar no Instagram é a parte de construir a audiência, educar essa audiência e fazer com que essa audiência ela acabe convertendo ali. Então, por isso a importância do método, né, sendo por trás, você ter algo para replicar, algo que já funcionou, né? Inclusive também ter pessoas, por exemplo, a mentoria, pessoas que já hoje têm o Instagram como uma fonte de captação de pacientes, saber o que elas aplicam ali para você replicar também as estratégias. Então, isso vai depender muito de como você está trabalhando e qual estratégia você está utilizando. E aí, você pode ter resultado em 2, 3 meses ou 6 meses. A gente tem a maioria dos alunos demora, sei lá, 1 ano para ter resultado com o Instagram, sabe? Tipo, o Instagram se tornar a principal fonte de captação, 1 ano a maioria. Cara, mas a gente já teve alunos que, cara, em questão de meses, o Instagram se tornou a principal fonte de captação. Qual que é a diferença? A intensidade de cada um, a coragem de cada um. Então,
Eu citei aqui o Marcelo e o Michel, por exemplo. Michel e Marcelo são eles. Daniel Cunha é outro exemplo também. São cirurgiões, são alunos, são médicos que, cara, semanalmente eles estão no Instagram. Né? Faça chuva, faça sol, eles estão lá fazendo a live deles. Eles estão postando conteúdo todo dia. Eles estão impulsionando, eles estão botando grana, né? O Jefferson, que é outro exemplo, cara, o Jefferson, o Instagram dele se tornou o principal canal de vendas dele em alguns meses, sei lá, em 3, 4 meses. 3, 4 meses o Jefferson saiu de 30 mil por mês de faturamento para 150 mil por mês. Então, e qual que é a diferença? Frequência, intensidade e coragem. Coragem para quê, Wilder? Coragem para meter a cara, coragem para errar, coragem para ser julgado, coragem para botar grana. O Jefferson, ele chegou, depois de um ano de mentoria, a faturar 400 mil no único mês. 380 mil, tá lá no print que a gente mostra aí, de vez em quando. 380 mil no único mês. Mas sabe quanto que ele investiu de grana naquele mês? Mais ou menos 20 mil. Juntando todos os investimentos que ele fez em marketing naquele mês. Então, as pessoas querem faturar 50, querem faturar 100 mil por mês, mas não querem investir 20 mil, que seja 10 mil por mês. Então, aí vai depender de você, entendeu, Marcelo? Vai depender da sua coragem, vai depender da sua intensidade, vai depender da sua frequência. Tá? O fato é, o Instagram transforma vidas. Transformou a minha e já transformou a de milhares de outras pessoas que eu conheço e pode transformar a sua também. Já transformou centenas de alunos nossos e pode transformar a sua também. Vai depender de quê? De você. Coragem, intensidade e frequência. Tá? E, obviamente, depende de um método, depende do ambiente, você está no ambiente certo. O método e ambiente é comigo. Então, por isso que o Thiago falou. Por isso que a mentoria faz diferença. Falando do Jefferson como exemplo, o Jefferson estava com um consultório particular aberto há uns 2, 3 anos já, e capengando, não saía do faturamento de 30 mil. Entrou no curso CVM, dobrou o faturamento para 60. Em seguida, convidei ele para vir para a mentoria, ele topou, saiu de 30 para 300 mil em um ano. O ambiente certo, o método certo, coragem, a resiliência, você vai ter sua vida transformada. 50% depende de você, 50% depende da gente. A coisa acontece. Um exemplo bem prático da aula aqui. Ele mostrando os bastidores aqui. Novela. Iniciamos os atendimentos de hoje, lembrando nossos queridos pacientes a importância do autocuidado através desse brinde. O primeiro passo foi dado por Dona Glória, né? Parabéns. Então aqui, né, ele mostrando um pouco dos bastidores aqui do consultório dele, né? Essa aqui é a esposa dele, Emila. trabalha junto com ele, Emila. E aí, logo em seguida, o story seguinte dele aqui, né? 90% dos nossos pacientes relatam melhora significativa na qualidade de vida. Então, ele tem um CTA, por exemplo, que ele está mandando para o feed aqui, né? Mais um exemplo que você pode, por exemplo, fazer um CTA que aí você pode mandar para o WhatsApp e tudo mais. Então, tá aqui um exemplo bem prático aqui do que a gente estava falando hoje no tópico lá sobre stories. Uhum. Tem mais alguém que você viu, Sidney? Domila hoje não tá. Deixa eu ver, Ana Cristina. Não, tô bem, Ana Cristina. Oi? Então, a da Ana também funciona, porque é um exemplo aqui do que a gente falou também, né? A gente falou um tópico ali, compartilhe relatos, stories. Sim. Então, sim. ela tá falando aqui, né? Acabou de publicar um stories, está falando a história da paciente que voltou a andar. Então, ela traz um relato. Novela do paciente, né? Traz um relato de caso, né? De como isso aumenta a autoridade dela. Só que tá faltando ali depois colocar um CTA
Sim. Um CTA ali depois no final aqui desses stories que ela acaba não fazendo. Mas aqui é um exemplo prático também que a gente compartilhou aqui na aula. Diogo, abre o Diogo. Diogo é nosso aluno também, Diogo Amaro, Dr. Diogo Amaro. Então, olha só, aí ele está fazendo tudo junto, né? Ele está contando uma história, né, de um paciente com pedra na vesícula e já está colocando aí o CTA. Então, isso funciona também. Só que, dica prática, tá? Dica prática. Nunca comece um stories com vídeo. Por quê? Porque o vídeo, ele demora mais tempo. Comece sempre com a foto e com o mínimo de tempo possível, sabe? Tipo, 3 segundos. Por quê? Para que mais pessoas vejam aquele stories. E o Instagram, opa, tem muita gente vendo, então tem muita gente gostando, eu vou mostrar para mais pessoas. É o algoritmo, tanto do stories quanto do feed, é esse, né? Se muita gente viu, então eu vou mostrar para mais pessoas, porque deve ser bom. Então sempre o primeiro stories do dia tem que ser uma foto. Então por isso que eu falo que começa sempre com a novela. Mostra aí o do CVM, por favor. O Daniel é muito frequente, cara. Ele produz um conteúdo muito bom. Mostra Olha só o poder desse primeiro stories aí, cara. Olha esse antes e depois. Ele é cirurgião de coluna. Ele é especialista em escoliose. O que eu faria se eu fosse ele, tá? Depois desses stories aí, primeiro, que faltou também ele interagir com o pessoal. Faltou ele dizer assim, ó, quem reage aqui no foguinho, quem gostaria, quem sonha em ter a coluna, de passar por essa experiência, de ter a coluna, enfim, de ter esse resultado, sabe? Que as pessoas interajam, porque isso, quanto mais as pessoas interagem, mais o Instagram, opa, isso aqui as pessoas estão gostando disso, deixa eu mostrar para mais pessoas. E aí no próximo, o que eu faria, Thiago? Eu colocaria, quer saber mais sobre como é a experiência de ser operado por mim? Quer saber mais sobre o meu programa além da curva, que é XY, que funciona dessa forma, XYZ? Toca no link abaixo e fale com a fulana, minha assistente. Entendeu? Sim. Só que aí no caso dele, ele não botou, ele só compartilhou o desafio dele de hoje, que ainda continuou com novela. E nada de errado, só que ele poderia ter começado. O que eu faria, tá? No lugar aqui do Daniel. Eu começaria o dia, mesmo que seja uma foto de roupa de centro cirúrgico, uma foto qualquer, onde eu desse bom dia para a minha audiência, compartilhasse ali alguma frase, ou de alguma forma eles interagissem comigo. Depois eu mostraria essa prova social, do antes e depois, pediria reações, quem reage, quem quer um resultado parecido, e no próximo Stories eu colocaria um CTA. Isso essa paciente operou comigo e ela faz parte do meu programa de acompanhamento muito além da curva, onde eu proporciono para os pacientes XYZ. Se você quer saber mais sobre isso, toca no link abaixo e fale com a minha assistente. Eu faria isso. E depois, né, isso é a sequência da manhã. Aí no final do dia eu poderia fazer alguma outra coisa, ou não. Só faria também no outro dia. Ou seja, Thiago, não precisa investir mais do que meia hora, uma hora por dia. Sim, não precisa mais do que meia hora para fazer isso todo dia. Meia hora, uma hora, no máximo estourando, você faz uma sequência de 3, 4 stories, no máximo por dia. E pode estar transformando os seguidores em agendamentos. E digo mais, muitos dos nossos mentorados que estão entrando na mentoria recentemente estão vindo dos stories, tá? Não é só dos anúncios, não é só de indicações, também vem de anúncios, também vem de indicações, vem dos nossos eventos que a gente faz, mas muitos dos nossos alunos novos da mentoria estão vindo dos stories que eu estou postando lá todo dia. Sequência de stories. Simples, bem direto ao ponto, sabe? Compartilha a novela, depois faz o comercial, chama a promoção. Muito bom. Tiagão, tamo junto. É isso. Tchau, tchau, pessoal.
Obrigadão pela presença de vocês e até a próxima quinta aí. Tchau, tchau. Até a próxima quinta.